Oi, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com Deus no dia 8 de janeiro de 2024 e por isso eu tô gravando o vídeo de hoje, porque essa experiência ela se transformou em realidade e nem todas as nossas experiências com Deus elas são lindas e maravilhosas, algumas são bem assustadoras até como esta. E eu me enchi de coragem agora para poder estar contando para vocês. Hoje é dia 5 de julho de 2024 e eu já quero pedir para vocês desde já que vocês se inscrevam no meu canal, acompanhem as histórias aqui da minha vida, que eu vivo aqui na ilha desde criança. Nós morávamos na Picada quando éramos criança, depois a minha mãe ganhou um terreno do falecido tio dela, ali na rua do cemitério, então a gente veio morar ali, quando a gente era bem criança mesmo. Depois disso, então, eu fiquei muitos anos morando ali, e aí me casei com o André, e viemos morar aqui, eu vim morar aqui dentro da ilha, o André morava dentro da ilha, eu morava ali depois da pontezinha. E aí, então, meu sogro nos deu aqui esse terreno, aqui do lado, um terreno para cada filho, e cada um foi construindo a sua vida, a sua casa, né? E a gente começou a frequentar a igreja em 2002, e então fazem 22 anos já que eu congrego e na Brasil para Cristo, aqui de Porto Alegre, tem uma aqui na ilha, congreguei até dia 1º de janeiro, na verdade até a última semana de dezembro aqui na ilha, e agora congrego na sede lá em Porto Alegre. Então, na 8ª noite de clamor, que a nossa igreja tem uma campanha que se chama-se 12 noites de clamor por 12 meses de bênção. Na 8ª noite de clamor, lá na sede, a irmã Marlene pregou, a esposa do pastor Ivan Nunes, e a irmã Marlene pregou sobre todos os temas de todas as noites, Eu Sou. Então, naquela noite era Eu Sou o Bom Pastor. E ela nos deu um pedacinho de pelego bem pequenininho assim, marrom, amarradinho com um cordãozinho. E foi uma estratégia que Deus deu a ela. Todos receberam aquele peleguinho, né? Que significava para mim, né, que somos ovelhas e o Senhor é o nosso pastor. Teve um momento do culto que ela pediu pra gente levantar, então, e olhar pra frente, depois da pregação. E naquele momento, eu não conseguia enxergar o ministro de louvor. Eu olhava pra frente e enxergava uma água muito forte, muito grande, muito, muito assustadora. E eu comecei a chorar. Então eu sentei, né, no banco, e me abracei no meu marido e disse para ele, eu vi uma enchente muito grande, ela quase batia na ponte do Jacuí, ela batia na parte mais baixa da ponte, e eu disse para ele, e também ela batia quase nos fios de luz, ali da picada dos postes, né? Eu enxergava os fios de luz e enxergava a água abaixo dos fios. Chorei demais, né, naquele dia. Fui lá pra calçada, depois que acabou o culto, chorei muito, muito, muito. Eu dizia, Deus, nós não vamos suportar outra enchente, porque tínhamos passado pela enchente de setembro e também tínhamos passado pela enchente de novembro. E eu estava muito esgotada de falar de enchente. Dezembro, para mim, foi um mês muito difícil. Eu sempre recebi pessoas na nossa casa de pessoas para abrigar na enchente. A gente ama fazer isso, mas isso dá um desgaste muito grande. E nós tínhamos ficado, então, trabalhando setembro, servindo as pessoas. E daí, em novembro, nós começamos a construir aqui, então, 5 casas de 2 pisos aqui na frente da nossa casa, para abrigar pessoas, né? Porque a gente pensava, poxa, se a gente fizer 5 casinhas de 2 andares, essas pessoas vão poder ter onde ficar em época de enchente. E talvez até seja para nós uma renda, porque eu trabalho na confeitaria, nem todos os meses são bons, né? E Deus me deu esse prédio, e é bem grande. Então eu fui ao banco, fiz um empréstimo e comecei a fazer as casinhas.
E aí, na enchente de novembro, a gente já estava com obra aqui. Ela foi histórica, a enchente de novembro, para vocês terem uma ideia. A gravação será interrompida. Não vai ser interrompida. Então, nisso que aconteceu comigo, a enchente histórica de novembro, a gente não pôde abrigar pessoas aqui, só minha mãe. Uma noite ainda dormiu uma amiga minha da igreja, minha irmã, né? E o filho dela, o marido ficou lá na BR, no carro. E a gente ficou pensando, né? Puxa, deu a enchente, a gente não conseguiu abrigar pessoas, porque a gente estava em obras. E também não ia ter como abrigar na enchente de novembro, porque ficamos sem água e sem luz. E aí ficamos, né, com essa obra toda. E quando chegou, então, esse período de janeiro, eu e meu esposo oramos, né, e fomos, então, para congregar na igreja sede, lá em Porto Alegre. E nunca pensei que eu ia ter uma enchente tão rápida, perto. Então, o que eu pensei? Na hora eu não tive discernimento. Na hora eu pensei assim, foi o livramento. Porque eu estava no grupo da enchente, e de manhã, num grupo no WhatsApp, e de manhã à noite as pessoas falavam assim, eu não recebi meu auxílio, eu não recebi ajuda, e aí nós vamos ficar morando na ilha, como é que vai ser? Isso já era um assunto persistente desde setembro, onde as casas caíram lá no final da ilha com um vento sul, né, com as ondas. Teve resgate de helicóptero, foi uma coisa muito marcante para nós, assim. E aí, quando foi a noite do 8 de janeiro, lá na sede, eu pensei, o Senhor está nos mostrando o livramento, porque eu via uma água revolta muito forte, com uma correnteza muito alta, e aquela água muito, muito alta lá na picada. E aí eu pensei, meu Deus, o Senhor é o bom pastor, o Senhor nos livrou do vento sul em novembro, porque tinha uma previsão de vento sul no dia 21 de novembro, quando a água cresceu muito, e aquela previsão foi frustrada pelo Senhor. E se aquela previsão tivesse sido cumprida, provavelmente nós teríamos uma enchente como eu vi, como o Senhor me deu a visão no dia 8 de janeiro. E eu então pensei, chorei muito, agradeci o livramento, disse, Senhor, se tivesse dado uma enchente, um vento sul, a enchente teria sido de arrastar casas, as pessoas não estariam pedindo um auxílio, as pessoas estariam pedindo uma casa inteira, pediriam carros que teriam sido arrastados para o banhado. Gente, eu estou falando com vocês aqui, parece que eu estou no dia 8 de janeiro. A sensação que eu tô é que eu tô naquela hora do culto, falando com Deus, essas coisas. Daí a gente veio embora, quando o culto acabou, a dona da Escola Delta, que a gente faz o transporte, estava do meu lado, e ela viu a Maribel, eu chorando, eu disse, Deus nos deu um livramento, Deus nos deu um livramento, porque eu vi uma enchente tão alta, e eu penso que se tivesse tido vento sul, nós teria perdido muito mais do que a gente perdeu. Daí, quando a gente veio, a gente desceu a BR, e eu pedi pro André, para aqui, eu quero te mostrar. A água vinha assim, ó, eu disse pra ele, vinha por baixo da ponte, e ia até aquela parte ali, ela batia quase nos fios de luz, e eu olhava para os fios de luz, eu via os postes, e eu fiz ele parar bem na rótula, e disse pra ele, era aqui, era assim, era muito alta. Foi um livramento. Eu falei pro meu marido, foi um livramento de Deus não ter dado vento sul no dia 21 de novembro. Tá bem. E aí, chorei. Cheguei em casa, me deitei, ele dormiu e eu chorei. Quando eu acordei de manhã, ele acordou para sair, para trabalhar, eu fui orar. Daí peguei o meu celular, mandei um áudio para minha irmã, que estava em Panambi. Contei para ela, mano, ontem fui no culto, vi uma enchente muito grande. Foi um livramento que Deus nos deu do vento sul. Hoje eu nem ouvi o áudio para contar para vocês. Esqueci do áudio. 7 horas da manhã o pedreiro chegou. Eu fui lá na frente. Seu Paulinho, quanto mede? E eu com a cara inchada de chorar. Seu Paulinho, quanto mede do chão até o fio de luz lá na picada? Ele falou, uns 4 metros, tia Catinha. Daí eu falei, seu Paulinho, eu sei que o senhor não acredita, mas eu fui no culto ontem e eu vi uma enchente que batia quase nos fios de luz lá da picada. E ele mora em Eldorado. E ele disse pra mim, mas se desse uma enchente que batesse nos fios de luz, ia lá em Eldorado, onde eu moro. Ia lá onde eu moro, na minha casa. E a casa dele tem 2 andares. E ele mora em Eldorado, no Delta. Daí eu disse, mas eu vi, seu Paulinho, acho que foi o livramento que Deus deu, né, do 21 de novembro,
que não deu o vento sul, porque se tivesse dado nesse Paulinho, teria batido quase nos fios de luz lá da picada, porque ia represar e estava correndo demais, porque no dia 21 de novembro a água crescia de um volume, gente, que ela vinha e tinha um sol escaldante, e ela vinha tomando conta da ilha, assim, crescendo demais, tapou tudo aqui, menos a nossa rua, menos aqui a parte da Salomão Pires Abrão, a Mexiana, é Tupinambarama, que não ficaram embaixo d'água. A Capitão Coelho ficou debaixo d'água, só um pedacinho na frente da Igreja Católica que não. Tá bem. Daí eu esqueci o áudio do meu irmão, esqueci aquela conversa com o seu Paulinho, e tudo passou, eu continuei fazendo as casinhas, né? Aí, em abril, eu botei um anúncio no Facebook. A partir de maio, vamos ter casas para alugar aqui na ilha. Nós estamos construindo 5 lofts de 2 pisos. Estava no acabamento. Eu tinha feito orçamento para colocação do poste, né, para todas as casas, aquele projeto que vocês sabem. Tinha vindo amigos nossos ver o projeto, fazer o projeto da luz, tinha comprado toda a elétrica. O Bruno estava fazendo toda a elétrica das casinhas, né? O seu Paulinho ainda estava trabalhando na obra. Eu disse, bom, vou começar a anunciar, porque vai ter algumas regras para aluguel, então eu preciso que as pessoas saibam que vai ter, porque o espaço não é grande, então um casal, né, no máximo, ou uma mãe com filho, não vai ser uma coisa para famílias enormes e tudo mais. Ou então, não sei quem poderia vir, né, então eu comecei a divulgar. E aí veio a empresa de botar o poste, e fez o buraco, só que furou o cano da água. Ficou 1 mês o cano vazando água, todo abril. E aí, a gente não botou a luz, né? Porque não pôde botar o poste, quase terminamos a elétrica, faltava a última casinha, a casinha 5 só, que já estava também em andamento, faltava pouca coisa para terminar. E aí, nisso, eu ouvi um dia 11 e pouco assim da manhã, eu saindo para o escolar, eu disse, vou ouvir a Metsul, previsão do tempo. A Estael Cis fala que ia haver muita chuva, muitos alagamentos. E o rosto dela era igualzinho à enchente de novembro. Mas antes disso, uma semana antes, eu tive um sonho. E eu sonhei, uma semana antes de ver essa previsão da Metsul, eu tive um sonho que a ilha estava coberta com uma enchente cheinha de gravetos. Muitos gravetos no chão. Gravetos, sujeira, folhas, tudo boiava naquela água. E era uma água suja. E eu disse, vai ter enchente de novo. Mas não lembrava de 8 de janeiro. Aí na outra semana, eu tive essa ideia de olhar a Metsul antes de sair. Cheguei dentro do ônibus e falei pro meu marido 11h30. A Estael Cis diz que vai chover muito e que vai ter alagamentos. E ela estava com a mesma cara da notícia de novembro. Eu acho que vai ter grandes inundações. Tá bem. Aí ele continuou dirigindo, trabalhando, fazendo tudo. De noite, naquela noite, eu tive um sonho. Eu sonhei, e quando eu sonhei, eu acordei assim. Porque eu não sei como que foi aquele sonho, não consigo explicar. Eu só lembro que foi assim. Agora vai ser igual a visão que eu te mostrei no 8 de janeiro. Vocês não têm ideia. Eu acordei meu marido e disse pra ele, te acorda, vai ter a enchente e vai ser igualzinha ao 8 de janeiro. Não, aí foi assim, um sofrimento pra mim. Eu comecei a avisar as pessoas. Olha, a primeira pessoa que eu avisei foi o pai do dono do mercado que morava aqui do lado de casa. Eles tinham um mercado muito grande aqui na ilha, tínhamos 2 mercados. E esse mercado, então, que era o mercado do Beto, eu chamei o seu Adolino ali na frente, disse para ele, seu Adolino, olha só, vai ter uma enchente. Quem sabe o senhor pede, né, para os seus fornecedores, para tirar a mercadoria de vocês da ilha. Quem sabe vocês pegam o caminhão para tirar a mercadoria. Daí ele me olhou e fez, tia Catinha, será? Eu disse, sim, vai ser muito grande. E ele ouviu, entrou para dentro, eu entrei para dentro. Daí eu comecei a me programar. Eu disse, tá. Daí eu passava para um, passava para outro, né? Assim que eu conseguia, eu disse, olha, vai ter enchente. Começamos a falar no grupo da enchente, do WhatsApp aqui da ilha. Eu, minha prima, outras pessoas, olha, gente, daí tava tendo uma obra lá na picada, a gente tava muito preocupado com a estrada, porque a obra era nova e ainda não tinha tido asfalto em cima.
Então eram umas galerias para passar mais vazão de água. E aí as coisas foram acontecendo. Naquela semana ali, que eu tive esse sonho, eu falei pro meu marido, a gente precisa avisar a mãe, né? Então, a gente tem que tirar a mãe, porque a mãe morava na beira do rio. Aí, primeira coisa que eu fiz, eu pensei, se a mãe ficar aqui, faltou água em novembro, vai faltar água. Aí nós fomos na Leroy Merlin, bem de tarde, assim, no meio da tarde, trabalhando correria. Fui lá e comprei uma caixa d'água. Botei aqui na sala, na frente da minha porta do banheiro. Não tinha nem lugar para caminhar na sala. Botei a caixa d'água com água. Pedi pro seu Paulinho, bota uma torneira pra mim, porque vai ter enchente. E eu preciso dessa torneira, dessa caixa no chão, porque eu não tenho onde botar essa caixa, eu preciso de água, porque vai faltar água. Daí fomos no mercado do Beto. Compramos, primeiro pedi pra buscar minha mãe, disse pra minha filha, vai lá e busca a avó e traz tudo que ela tem dentro de casa. Traz o fogãozinho de 2 bocas que ela tinha com forninho, que era novo, depois ela comprou depois da enchente. Traz o a gente tá tão frio, tô tapando meu pé, porque tá muito frio, não sei quantos graus tá. Daí eu disse, traz o fogãozinho da avó, a televisão, a centrífuga, né, porque ela não tem máquina de lavar, ela gosta de lavar na mão e centrifugar, que era tudo novinho. Traz todas as caixas organizadoras, porque a minha mãe não é de acumular coisa, então ela tinha assim, tipo um prato, ou 2 pratos, 2 xícaras, copos, tudo pouquinha coisa, sabe? Então ela tinha comprado umas caixas organizadoras para botar as roupinhas de inverno numa, de verão no outro, os pijaminhas dela, as roupinhas de cama. Então ela tinha um roupeirinho bem pequenininho com aquelas caixinhas organizadoras, com aquelas mínimas coisas dela ali. E os remédios. Aí então eu disse, ela morava na beira do arroio, daí eu disse para as gurias, levem a caminhonete e traz a avó com tudo. Aí arrumamos, corremos, imagina a minha casa virada num canteiro de obras, né? 5 casas em construção ali, tudo uma bagunça. A gente correu, limpou uma das casinhas. Chamei o Bruno e disse, Bruno, faz uma ligação de luz só nessa casinha, as outras 5 não tinha, as outras 4 não tinha luz ainda. E o Bruno veio correndo, botou a lâmpada ali, arrumou o chuveiro. Ele disse, porque vai ter enchente, Bruno, eu tenho que trazer a mãe. Aí ele veio, e ele mora num lugar que alaga demais, né? Que é a Ilha Mauá. Aí o Bruno veio, fez a ligação da luz pra mim ali, pra gente poder trazer a mãe. E a mãe me chega aqui, com umas sacolinhas de supermercado, que eu não tenho nenhuma aqui perto pra mostrar pra vocês, com as coisinhas dela. Cadê as caixas? Ah, não quis trazer, não precisa. Só trouxe a TV e a centrífuga. Não trouxe nenhum rádio. Ergueram as coisas, ergueram a cama, botaram as coisas, a cama em cima de bancos, mesas. Ah, não, a gente vai pedir pra alguém erguer, que seria no caso meu sobrinho. E as coisas, mãe, trouxe teus remédios, trouxe tuas coisas de comer, trouxe tuas coisas que ela tinha suplementos e tudo, né? Tá, isso aí eu trouxe. E as caixas organizadoras? Não precisa. Roupa de cama, nada. Tá bom. Arrumamos ali, a mãe ficou ali embaixo, né? Porque ela tinha dificuldade de subir escada. Então a gente deixou ela ali bem acomodadinha, né? Com a televisão dela, que é tudo que ela gosta, a televisão. E tudo bem. Daí as pessoas começaram a perguntar, Catinha, será que vai ter enchente? Eu disse, olha, eu tô erguendo tudo que eu posso, eu tô erguendo aqui em casa. E aí eu fiquei erguendo coisas, e a chuva comendo lá nas cabeceiras do rio. E eu já não sou de olhar televisão, né? Eu acompanhava as notícias pela rádio, alguma coisa assim, também não escuto rádio o dia inteiro. E aí fiquei naquela novela ali de arrumação de casa, ergue isso, ergue aquilo, e eu dizia pro meu marido, a gente tem que erguer mais coisas. Ele disse, não, mas não vai vir água até aqui. Não veio em novembro, eu disse, vai vir água até aqui. E tira esses ônibus. Ele disse, não, eu só vou tirar esses ônibus se subir água na estrada. Porque o nosso trabalho é transporte escolar, ele faz transporte escolar, eu sou confeiteira, né? E nisso o seu Paulinho estava trabalhando, eu disse, não, seu Paulinho, eu não quero que o senhor venha para fazer as obras ali da casinha, eu preciso que o senhor tire uns 2 dias para me ajudar a erguer umas coisas. Daí eles me ajudaram, ergueram um sofá, outro sofá, me ajudaram a erguer umas coisas, ele e o irmão dele. E daí eu disse para ele, então esses móveis, que tinham uns móveis no chão, esses móveis a gente vai botar no lugar. Daí botei toda uma cozinha planejada na parede. E eu, o tempo todo que eles estavam trabalhando, eu sentia dentro de mim, tu tá fazendo a coisa errada. Daí eu pensei, não era pra mim estar botando esses móveis planejados na parede. Era pra mim estar botando esses móveis planejados em cima dos ferros,
dos mezaninos do segundo piso das casinhas. E aquilo ali, e eu não voltava atrás para fazer o que era certo. Eu estava fazendo errado, e aquele sentimento, eu disse, mas eu já paguei, eu já combinei com ele já começou a botar, não vou fazer ele tirar. Que vai dizer, né, nunca veio água aqui dentro da minha casa, como é que eu vou dizer para ele não botar? Se eu chamei ele para botar, para tirar do chão. Tiramos 15 centímetros do chão, os móveis esses planejados, que era uma cozinha, toda linda assim, na parede. E aquilo ali me doía por dentro, que eu tava fazendo a coisa errada, mas continuei fazendo errado. Aquela parte ali foi meu erro, e eu confesso. Aí então, ele disse, tá, e amanhã? Eu disse, não, amanhã o senhor não precisa vir. Tá, vai encher, tá enchendo, não precisa o senhor vir. Daí ele não veio no outro dia, e a água começou a encher. Daí eu sei que aquele dia eu corri demais, foi feriado, daí foi no dia 2. Aí eu acordei o André às 5 da manhã e disse pra ele, eu fiquei 44 horas sem dormir, erguendo tudo que eu pude pro segundo piso, tudo, vocês imaginam, tudo que eu pude, todas as embalagens de doce, todos os meus papéis, pano de chão, pano de tirar pó, que mais, tudo que tinha na minha cozinha, panelas, eu ergui, o que eu consegui, embaixo do forno, ficou todas essas panelas ali, eu pensei, tem um degrau, não vai pegar água nos armários da cozinha nova, que eu botei, também não vai pegar água naquela parte ali. Então teve algumas coisas que eu não ergui, mas a minha cama, eu ergui, o colchão eu ergui, né, a cama box, o colchão, os armários não teve como erguer, porque não podia fazer nada, tinha as estantes todas da confeitaria, todos os armários da cozinha, todos os armários da confeitaria, meu quarto, os nossos roupeiros, isso tudo ficou no chão, não tinha como erguer, não tinha. Daí, nessa história toda, eu acordei o André às 5 da manhã, porque eu fiquei acordada e ficava lendo o que estava no grupo, e eles falando que estava passando água lá na estrada. Aí ele foi, eu chorei, eu dizia assim pra ele, acorda e tira os ônibus. Ele já tinha tirado os ônibus um dia antes, e daí faltava tirar a caminhonete. Ele tirou os ônibus um dia antes, levou para Eldorado e faltava a caminhonete. A caminhonete, ele disse, se amanhã não estiver passando água na estrada, eu vou ir com a caminhonete e busco um ônibus para fazer o transporte escolar. E daí, quando eu acordei ele foi com a caminhonete. Daí era 4 e poucas, 5 horas ele saiu daqui. E aí ele já passou com dificuldade lá, e daí ele foi para Eldorado, pegou os ônibus, levou para Porto Alegre buscou, levou o outro, depois levou a caminhonete. Depois eu pensei que ele não ia conseguir mais entrar de volta. E daí ele entrou e daí veio me ajudar. A gente ergueu muitas coisas. E ele não tá bem do ombro, desse ombro aqui, até hoje. Tem uma dor aqui muito forte, desde o dia de erguer as coisas. Mas daí a gente ficou em casa. Trouxemos a mãe, começamos a ver a água crescendo, nossa filha saiu, né, a solteira. E a casada estava lá em Eldorado muito nervosa, preocupada, e ela disse, mãe, passei na frente do posto Sim agora de manhã, e eles estão com um caminhão tirando todas as coisas de dentro do posto Sim, inclusive eles estão tirando os balcões refrigerados. Então eu tô pensando em sair de Eldorado. Eu disse, sim, o teu tio disse que até ele tinha visto alguma previsão, o irmão do André, e ele avisou a família ali que até sábado teria água em Eldorado, no Centro Novo. E eu disse, o teu tio falou no grupo da família que ia ter água no Centro Novo sábado. Aí eu disse pra ela disse, mas eu não quero ir pra longe, mãe, eu não sei o que eu faço. Eu disse, não, tu vai pra longe, porque aí em Eldorado tu não vai poder ficar e eu vou estar bem aqui em casa, porque aqui é alto, eu disse pra ela, e eu dentro da ilha, né? Então a mãe ficou com nós. E quando a gente começou a ver a água crescer, eu falei, mãe, olha só, a água tá crescendo ali na rua, tá enchendo, e tem água ali na frente de casa, eu quero ver. Aí ela foi lá na frente olhar, eu disse, talvez tu tenha que subir. Não, a escada eu não subo. Eu disse, pois é, mãe, mas talvez tu vai ter que subir. Tu acha que vai entrar água dentro da tua casa? Eu disse, mãe, nunca entrou, mas eu acho que vai entrar. Acho que pode entrar. Daí, daqui a pouquinho eu voltei. Ela disse, eu quero subir. Eu disse, tá, então a gente vai te subir, mãe. Sabe as pessoas de idade, não quer. Daí, na hora que ela decide fazer, ela quer fazer na hora. Daí, a gente subiu ela, trouxemos uma cama, colocamos do lado da tal da caixa d'água que estava na sala. E ali ficou a cama dela. Então, eu entrava na porta, tinha a caixa d'água e já tinha a caminha dela. E daí já é a cozinha. É tudo muito pequenininho aqui em cima.
Aí a mãe ficou ali e disse pra mim, eu não vou sair daqui porque aqui não vai vir água. Eu disse, tá bom, nós vamos fazer o seguinte, mãe, ó, a gente vai orar. Se entrar água dentro da minha casa, a gente vai sair, porque não vai ter luz, e aí a gente não vai ter como refrigerar tuas insulina. E aí passei aquele dia lá embaixo, fazendo as coisas, erguendo coisa, deixei ela aqui, vinha só dar comida, e voltava. E aí eu tô lá embaixo, e orando, e aproveitei que eu tava longe dela, e orava, e daí eu disse, Senhor, eu não sei. Uma hora eu orei, disse, eu não sei. O que tá acontecendo? Me ajuda, me mostra o que eu devo fazer. Daí nesse dia não tinha pedreiro, não tinha mãe lá embaixo, não tinha ninguém, só tava eu e meu marido. E aí eu tô erguendo as minhas ferramentas, e daí eu achei uma Bíblia Novo Testamento, aquelas pequenininhas azul. Eu disse pro meu marido assim, tu não fala comigo que agora é minha hora. Agora é meu momento de ler a Bíblia, eu preciso da palavra, eu tenho que ler. Daí peguei a Bíblia e abri. E daí era aquela passagem que um profeta não tem honra na sua casa. E daí porque as pessoas perguntavam pra mim, o que tá fazendo? Tá te preparando aí? Uns dias antes, né? E eu disse, sim, eu tô erguendo tudo. Como eu disse, só fiz errado, foi botar os balcões na parede, porque eu pensei, vou tirar do chão e botar na parede. Só que não era pra ter botado na parede, eu era pra ter erguido eles até o teto. Acima do teto. Era pra ter posto no mezanino. E daí eu falei, sim, eu tô erguendo as coisas, não tá vendo a previsão, tu não sabe que vai dar enchente? Eu falei isso pra várias pessoas. E as pessoas, eu acho que não vai ser tão grande, acho que não vai ser tão alta. E eu aquilo me machucava por dentro de mim. E eu pensando, também não posso botar todo mundo em pânico, então falei só ali no grupo, aquele grupo tinha quase 2.000 pessoas nos dias da enchente. Eu acho que todo mundo ia saber, né, o que estava acontecendo. E também tem gente que não quer nem ouvir falar de enchente, né. Daí eu lembro também que tem o irmão João, né, quando eu contei no dia 9 de janeiro, no nosso grupo, a gente tinha um grupo no WhatsApp que chamava Tia Prochega. Então, se alguém queria fazer uma janta, botava numa Tia Prochega ali. Era só alguns irmãos, assim, que gostam de tocar gaita, gostam de comer churrasco. Então, a gente tinha aquele grupo. Então, se alguém tinha um tempinho, a gente botava ali no Tia Prochega. Vamos fazer uma comida? Vamos tomar isso? Um chimarrão, né? Vamos fazer sei lá, uma coisa na beira do rio? Vamos lá na casa do irmão João, porque ele morava na beira do rio, ou vamos lá na casa dele, lá na Picada. Enfim, né, ou vamos em algum lugar, vamos no gasômetro, enfim, qualquer coisa que a gente tinha vontade de fazer, a gente botava ali, entre aquelas famílias. E no dia que eu contei isso, em janeiro, no grupo da enchente, no grupo do Tia Prochega, o irmão João, ele sofreu muito nas enchentes, as 2 casas dele vai água funda, e ele saiu do grupo. E eu disse, o irmão João, feriu o irmão João. Falei de enchente, ele não aguenta mais ouvir de enchente. O irmão João saiu do grupo. Fiquei muito triste, né? Eu disse, não devia ter botado o que eu tinha visto. Deus tinha me dado essa visão da enchente. Daí agora, quando começou a encher em maio, eu peguei e liguei pro João. Disse, João, onde é que tu tá? Ele disse, eu tô botando o piso aqui na igreja, que o pastor tá com pressa desse serviço, né? Que a igreja tem que ficar arrumadinha. Daí eu falei, João, não leva a mal o que eu vou te falar. Eu sei que eu te incomodo, eu disse pra ele. Eu não gostaria de estar falando de enchente, mas eu sei que eu sou chata, eu disse pra ele. Mas eu tenho que te falar. É que vai ter uma enchente, e vai ser uma enchente muito grande. Tu não quer trazer tuas coisas aqui pra casa, não quer trazer tuas roupas, teus colchão, porque o João, ele sempre me liga de madrugada. Tá enchendo a água, não sei o que vou fazer. Daí eu falo, tá, tô indo aí buscar vocês. Daí a gente vai correndo lá e traz eles, né, e traz as coisas. E daí como a gente tava com a intenção de tirar os ônibus, eu já tava incomodando meu marido, né, incomodei mesmo, pra ele tirar os ônibus da ilha. E eu já sabia que o ônibus não ia ficar aqui. Isso no dia 30. Daí no dia 30 eu liguei pro João, né? Aí tava uma chuva. E aí ele, de tarde, ele disse, vou ver então. Vou ver o que eu vou fazer. Ele fala assim, né? Vamos deixar ver mais um pouco. Como é que vai ficar? Assim. Aí, naquele dia de tarde, ele parou com o carro aqui. Trouxe as roupas, trouxe a gaita, ou as gaitas, acho que é as gaitas, que eles tocam, né, ele e o filho, e ele subiu, daí eu falei, os colchão? Daí ele, não, os colchão a gente vai dormir nessa noite. Eu disse, e o teu som? Né, que ele tinha muito aparelho de som. Daí ele disse, o meu som eu ergui e botei assim, bem rente ao teto,
Porque também, né, se for perto do teto, daí não sei, né? Eu disse, João, olha só, eu vou levar as crianças em Eldorado às 6 horas da tarde. Quem sabe eu passo na tua casa, na volta, e aí a gente traz o teu som. Porque depois eu não vou estar com os ônibus aqui. Daí, eu acho que foi dia 30 ou dia 29 isso, mas eu acho que foi... Não, foi dia 30. Foi dia 30, dia 29 eu tinha feito um exame, eu tava de repouso. Aí tá. Aí o João não me ligou, 6 horas não passei lá, só tiramos os ônibus. E aí depois a gente viu, né, toda a função da água crescendo, e aí ficou as coisas na casa deles, daí eles saíram de lá, e o João foi pra BR, depois ficou num hotel que tinha ali do Grêmio, depois teve que sair do hotel também, porque não tinha como ficar lá. E a gente daí ficou sem luz, sem água, daí ficamos sem internet, foi bem difícil a comunicação, e nisso a minha filha saiu, né, a minha filha Eduarda, e aí eu disse pra ela, faz assim, ó. Aí ela disse, mãe, mas vocês vão ter que sair. Eu disse, não, a mãe orou, se amanhã de manhã tiver água dentro de casa, então a gente vai sair. Isso no dia 3, né, que eu orei. E ela tinha saído de Eldorado no dia 2, se não me engano, de manhã. Isto. Aí, no dia 4, quando eu acordei, que eu abri a porta e olhei lá para baixo, tudo marrom. Aí eu disse pra mãe, mãe, tem água no pátio. E a gente vai chamar o resgate. Aí chamamos o resgate às 7 da manhã, começamos a pedir o resgate. Correnteza ali na frente de casa. Eu ouvia aqui, ó, do outro lado, passa a rua ali, depois da casa do meu cunhado, uma correnteza fazia assim, ó, shhh, o tempo todo, aquele barulho eu escuto até hoje na minha cabeça. Eu peguei um pano vermelho, amarrei na ponta de um cano d'água de PVC, uma barra inteira de cano de PVC, que eu acho que tem 6 metros, né? Não sei quanto mede uma barra de PVC. Eu ergui aquilo, sacudia ali, eu peguei meu apito, eu apitava, meu cunhado dizia, se o resgate chegar para nós, a gente te avisa. Só que nisso o seu Adolino estava aqui do lado, tinha passado a noite dormindo numa mesa, em cima de uma mesa com um fogãozinho a lenha ligado, daqueles de roda de carro. E aí de manhã ele passou aqui para casa, veio para cá. Então eu avisei no resgate, eu tenho a minha mãe, um outro senhor de idade, eu e meu marido, né? Só que eles buscaram o meu cunhado e na gente nada. E eu não queria descer lá embaixo, porque tu descia, tu abriu, quando eu abri a porta de vidro, a água entrou e já fez um redemoinho, já começou a levar a escova, levava o coisinha aquele de limpar o vaso, a escovinha de lavar o vaso, a escovinha de chão, começou a ir tudo pra rua, lixeira, e a água tava, acho que uns 10, 15 centímetros nesse momento, né, que eu desci lá, que tava esse movimento da água dentro de casa. E mal tu abria a porta, já ia as coisas boiando pra fora, porque a correnteza vinha dali, da creche, e passava pro lado do CTG. Daí, nisso tudo, eu fiquei assustada, né? Eu disse, como é que vai ser o nosso resgate? Daí, eu pedi ajuda no grupo ali da enchente, daí veio aqui em casa o Átila, veio o Roger e veio o Christopher, que estava aqui na frente. Eles tinham tirado primeiro a família da Aline, a mãe da Aline, né, no caso, a dona Genesi, a Nilva Genesi, mais alguém que saíram, e depois a segunda vez que o barco vieram nos buscar, daí o Seda estava dirigindo o barco dele, e nos levou, daí a gente deu os pães de sanduíche que a gente tinha em casa, as verduras e frutas que eu tinha comprado e abastecido a casa, a gente deu, e eu pensei, a gente está saindo para voltar 2 dias, então vai manter a geladeira, né, freezer, essas coisas, vai tudo se manter. Só que nisso a gente saiu, era meio-dia, a gente deu a comida que a gente tinha feito, nem almoçamos, demos para eles e saímos. Tinha uma correnteza muito forte, vocês vão ver aí nos vídeos que eu tenho a minha saída e a volta. E aí a gente saiu, fomos até a praça, e na praça então o resgate dos bombeiros nos pegou ali em cima do Ralph já, que é aquele negocinho que os guris usam para andar de skate, e ali nós atravessamos o Jacuí, e eu falei pro bombeiro, eu tô saindo para voltar, eu só tô saindo por causa da minha mãe, porque eu vou voltar para ajudar as pessoas. E aí o bombeiro começou a chorar na minha frente, ele disse, como que pode alguém falar isso se a gente